Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Neurocafé. Vamos começar hoje os nossos vídeos falando sobre o cérebro e suas possibilidades. Então, o cérebro ele é o grande responsável pelo conjunto absoluto de respostas que nós damos dentro da nossa rotina, dentro da nossa funcionalidade, dentro das nossas estratégias, diante de tudo aquilo que é realizado na nossa vida. Nós temos desde uma área de neocórtex pré-frontal, que é responsável por organizar, por planejar essas nossas ações. Nós temos todo um conjunto de respostas motoras ligadas ao córtex, hemisfério esquerdo, falando da linguagem, toda a área subcortical relacionada à memória, à questão afetiva. Enfim, quando nós pensamos em ter comportamentos, em dar respostas, em termos atitudes, nós temos este grande órgão como o grande responsável por todo o processamento. Quando nós falamos das possibilidades do cérebro, nós estamos falando de um papel fundamental. Nós estamos falando da capacidade que esse cérebro ele tem de contribuir para o processo de ajuste do indivíduo a esses estímulos do meio. Então, nem sempre nós estamos repetidamente dentro de uma estabilidade. Ocasionalmente nós saímos dessa estabilidade e por vezes essa estabilidade tem uma alteração significativa. E nós precisamos então do quê? De um ajuste neurofisiológico para que o nosso corpo, o nosso emocional, então venha se ajustar dentro dessa situação. Fora esse contexto, que nós vamos estar definindo como uma maioria absoluta das pessoas, nós temos outras pessoas que passam por algum tipo de alteração no processo de neurodesenvolvimento, ou seja, na maturação desse sistema nervoso, ou nós temos um outro grupo de pessoas que vão ter, em virtude de alguma patologia, de algum trauma, de algum acidente, alguma lesão nesse órgão e que vai poder então estar provocando alguma alteração funcional em termos de resposta comportamental. Durante muito tempo se buscou, e ainda hoje se busca de uma forma muito forte, com muitos resultados positivos, uma adequação desse cérebro justamente quando o indivíduo ele vive e ele passa por situações traumáticas ou patológicas que alteram a sua funcionalidade. Entretanto, na virada desse milênio, nós estamos tendo muitas pesquisas que buscam verificar a capacidade do cérebro também de se ajustar, também de modificar diante de situações não tidas como patológicas ou traumáticas. Então, qual é a definição dessa possibilidade do cérebro? A ciência trouxe o conceito da plasticidade e, consequentemente, da neuroplasticidade, que é a possibilidade que o cérebro tem de se readequar, de compensar e ou substituir determinadas situações no seu dia a dia. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tem uma lesão em que afeta uma área da linguagem no hemisfério esquerdo, na área de Broca, existe uma possibilidade por estimulação desse indivíduo compensar o processo de linguagem e aprimorar a sua habilidade através de outras áreas do cérebro. É só um exemplo, tá? E hoje, em 2021, nós já estamos tendo a oportunidade de constatar e verificar pesquisas científicas que estão apontando alterações moleculares no núcleo de determinados grupos de neurônios especializados, tendo a capacidade de ajustes para que o indivíduo ele passe a ter uma outra resposta ou, se não, um outro tipo de comportamento diante daquilo que acaba acontecendo. Então, o que a gente tem que ter claro? Todos nós temos um processo de neurodesenvolvimento.
E cada indivíduo ele vai ter um processo de neurodesenvolvimento dentro das suas características. Essas características elas podem ser consideradas socialmente funcionais ou não, mas essas características existem. E dentro dessas características nós temos sim a possibilidade de provocar ajustes e termos uma resposta que vá dar a qualidade de vida para nós. No nosso próximo encontro, eu vou querer colocar isso um pouco mais em detalhes para vocês poderem entender. Gente, mandem as sugestões de vocês, acesse o nosso site vianeuro.com.br, traga a sua dúvida que isso vai nos ajudar muito.